Neste vídeo aqui eu vou te mostrar três ações que estão absurdamente baratas. A última, para vocês terem noção, valorizou mais de 400% nos últimos 5 anos. É absurdo mesmo. Então vamos começar aqui primeiro pela Vibra Energia. Essa ação, inclusive, eu adicionei recentemente na carteira pública aqui do canal, que eu estou começando com vocês. Vou deixar aqui o último vídeo, porque eu comentei mais detalhadamente sobre a Vibra Energia. Aqui eu só vou mostrar então por cima porque eu já comentei recentemente sobre ela. Mas o preço sobre lucro desta empresa está de 3,64. Vocês têm noção de o que é você investir em uma empresa e poder ter o retorno do que você aplicou se os lucros da empresa continuarem assim neste período aqui? Isso é absurdo, cara. É absurdo mesmo. Fora isso, o ROI está muito acima do que eu considero interessante, que é os 15%, ou a Selic. Ela tem uma dívida líquida barra EBITDA ainda controlado, dentro do ok. Então, é uma empresa muito interessante nos indicadores e o melhor, esta empresa aqui distribui dividendos. Ela está com yield ali de 8 para 9%. E cara, quando a gente investe em uma empresa, a gente quer uma empresa lucrativa. E olha este lucro aqui da empresa. Então a gente vê que é um lucro que cresceu nos últimos anos. Aqui a gente vê a receita líquida e o lucro líquido, 2,5 bilhões, 1,54, que teve uma queda, mas depois 4,77, 6,37, atualmente 6,18. Uma empresa muito lucrativa que, se a cotação seguisse o lucro que ela está dando, a cotação deveria estar na casa dos R$ 30, como a gente pode ver aqui neste gráfico de lucro versus cotação. Então essa é uma empresa que eu aplico, invisto nela, porque eu acho ela muito barata, uma empresa muito lucrativa. Então, mais uma vez, isso não é uma recomendação de compra, você precisa estudar os ativos que vai investir, mas esta aqui é uma empresa muito interessante que eu sempre estou de olho. A próxima empresa aqui desta lista é a Semig 4, e aqui é uma outra empresa que paga um dividendo absurdo. Tá certo que aqui tem não recorrentes nesta distribuição. Normalmente ela distribui entre 10 a 11%. Não se acostume com esse dividendo aqui alto. O preço sobre lucro dela está de 4,28. Uma empresa também aqui que tu tem um retorno ao investir nela em pouquíssimo tempo, como a gente pode ver. Se os lucros, claro, continuarem neste patamar. P sobre VP aqui num valor razoavelmente justo. E a sua cotação então 10,43, como a gente está vendo aqui. Nos últimos 10 anos, ela também teve valorização, a gente teve uma rentabilidade positiva, até mesmo se descontar a inflação. Então, uma rentabilidade real, a gente não perdeu dinheiro, fora que a gente recebeu esses dividendos. Uma coisa interessante quando você vai analisar a empresa é ver se o PL, por exemplo, ou qualquer outro indicador, ele está abaixo da sua média histórica quando significa um motivo bom, né? Um PL abaixo significa que está mais barato do que costumava ser. Então sim, a gente está com um PL de 4,26, aqui um PL absurdo, muito baixo mesmo. Ela tem uma margem líquida boa também, como a gente pode ver, uma margem líquida acima da sua média histórica. Então, vários indicadores aqui mostram que ela pode estar barata, olhando para esses indicadores. ROI acima da sua média histórica também. Então, uma dívida líquida barra EBITDA controlada. Como a gente pode ver em outros períodos, ela estava bem endividada. E nos últimos anos ela diminuiu esta dívida. Então, são vários indicadores mostrando que a empresa está barata. Os indicadores muito interessantes mesmo. E aqui, como eu disse, nos dividendos, a média nos últimos 5 anos, ó, de 10,20%, que é mais ou menos o que eu comentei com vocês. E a gente vai ver que sim, também é uma empresa que está lucrativa. Vamos vir aqui para baixo. Olha só. Isso aqui é um gráfico excelente, um gráfico bonito do cara ver. A receita líquida e o lucro líquido cresce ano após ano. Tem quedas, como toda boa empresa, mas depois ela se recupera. Olha isso. Cresce, cresce, cresce. Isso é excelente, a gente busca empresas assim, com lucros crescentes. E na parte da cotação aqui, mais uma vez, se fosse o seu preço justo, seguindo seu lucro líquido, a cotação deveria estar na casa dos R$ 15. Por que ela geralmente não acompanha isso na CEMIG 4? A CEMIG 4 tem um problema que não tem tag along, diferente da CEMIG 3. Então isso aqui é uma das justificativas para não estar sempre no seu preço justo esta ação terminada com o final 4. Fora isso, é uma estatal também que pode impactar um pouco nisso. Mas para você que não sabe, ó, o mecanismo de proteção aos acionistas minoritários, então, e se a gente tivesse um tag along de 100%, a gente ia receber 100% do valor da ação, por ação, né?
caso a empresa seja vendida. Então é importante às vezes ter esse tag along para a questão de segurança. Isso às vezes pode justificar o preço da CEMIG. Bom, mostrei para vocês essas duas empresas de momento. Inclusive uma eu tenho em carteira, como eu comentei com vocês. Agora a gente vai para a última ação, que teve uma valorização de 400% nos últimos 5 anos. É absurdo mesmo. E eu estou comentando sobre a Prior. Esta empresa aqui, diferente das outras, não distribui dividendos, tá bom? Ela tem a política de reinvestir todo o lucro para ir crescendo mais e mais e ficando uma verdadeira gigante da bolsa de valores. Ela está R$ 42, mais cara comparada com as outras ações nesse preço nominal, mas olha só esses indicadores. O PEG, então, que é o preço sobre lucro, está de 3,36 e a gente já vai ver como é que está a média histórica dela. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é esta rentabilidade. Rentabilidade de 10 anos, quase 10.000%. Vocês têm noção que qualquer valor como 1.000, 10.000 reais investidos há 10 anos na Prior 3 aqui, poderia ter mudado a sua vida? Absurdo. E como eu disse, ó, nos últimos 5 anos, uma rentabilidade maior de 400%. A rentabilidade real fica um pouco menor, que a gente desconta então a inflação, mas mesmo assim, cara, é uma rentabilidade absurda. E agora sim, então, para os indicadores, a gente vai mostrar aqui o histórico do PL. Olha só. Então ele está abaixo da sua média histórica. Mais uma vez, mostrando que pode ser uma boa oportunidade. Outros indicadores, mais uma vez, o ROI. Cara, olha isso. Eu considero o ROI interessante 15% ou a Selic. Aqui o ROI está de 42%, cara. Isso é extraordinário, é muita coisa. Então tá acima da sua média histórica. Dívida líquida barra EBITDA controlado também nesta empresa. E aqui ela também, a gente pode mostrar margem líquida com uma margem bem grande e acima da sua média histórica. Olhando para a parte de dividendos, como eu disse, ela não distribui. Aqui teve uma pequena distribuição, mas o foco é sempre reinvestir. Como a gente pode ver aqui, ó, se ela distribuiu, em alguns períodos foi uns valores bem pequenos, e aqui só no início, lá em 2005, teve um pagamento um pouquinho maior. Mas pensa, 2005. E daí sim, no lucro líquido, então, a gente vê que é uma empresa que está crescendo ano após ano. Olha só isso aqui. 110 milhões de lucro líquido, para em 2024, 10,30 bilhões de lucro líquido. Uma empresa fantástica com crescimento fantástico também. E mais uma vez, se a gente visse a cotação seguindo seu lucro, a cotação deveria estar na casa ali dos 155, 160 reais. Hoje está na casa dos 42 reais, como a gente pode ver aqui no gráfico, então, de lucro versus cotação. Então essas são as três empresas aqui que eu queria trazer para vocês, mostrar os meus pontos, as minhas visões sobre as empresas que eu acho muito atrativas no preço que elas estão hoje. Eu repito mais uma vez que não é recomendação de compra, faça suas análises, mas estude essas empresas porque eu acho que pode ser uma oportunidade se fazer sentido para vocês terem carteira. Como eu disse, eu comecei já comprando uma delas, que é a Vibra Energia, porque para mim faz mais sentido no momento. E aí, ao longo do tempo, vocês vão acompanhando essa carteira crescer e quem sabe neste mês eu não faço mais um aporte na Vibra Energia. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal para não perder esses próximos vídeos e a gente se vê logo mais. Um forte abraço e até mais.